Bom dia pessoal, meu nome é Thiago Malta, meu projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, que é Luiz São Paulo, e o nome do projeto é Introdução e Construção de Mensageiro dos Ventos com Bambu. Então eu vou trazer algumas dicas e algumas maneiras fáceis e rápidas de você conseguir produzir o seu próprio Mensageiro dos Ventos com bambu. Então pessoal, como eu estava dizendo, o primeiro passo é a gente analisar e avaliar a época do ano. Dito popular, é sempre interessante fazer a retirada do bambu que você for utilizar no seu mensageiro em épocas do mês ou do ano que tenham pouca chuva ou nenhuma chuva, para que a seiva não fique em toda a extensão do bambu e isso dificulte para a gente a desidratação e a secagem da peça. Ah, Thiago, mas como que eu identifico isso, né, numa moita de bambu gigante dessa? Primeiro, a gente nunca vai precisar utilizar, ou até poder, a gente nunca vai poder utilizar as varas de bambu que estiverem com essa mancha branca, certo? Geralmente essa mancha ela fica debaixo de uma casca, é um pó que a gente consegue perceber que é um bambu novo. Esse é um bambu que nasceu recentemente, apesar de ele ser alto e robusto, ele é uma peça nova, né? Ou seja, foi feita a manutenção nesse bambuzeiro, foi retirada uma parte dele e as varas novas que cresceram, elas têm essa característica. Então não utilizar esse tipo, né? Com essa saia e esse pó branco. Geralmente aqui nessa área a gente tem uma saia que cobre o bambu até certa altura e esse pozinho branquinho que fica debaixo dessa saia é a característica de uma vara nova, de uma vara recém-nascida, vamos dizer assim. Continuando a explicação, pessoal, uma outra forma de a gente identificar um bambu se ele está ao ponto de uso para o nosso artesanato é o som. Então você vem nele com um canivete ou qualquer outra ferramenta, você toca nele. E aí a gente vai batendo um outro. De novo nesse primeiro. Nesse segundo. A gente percebe que um bambu ele tá mais seco. Na parte sonora ele não parece estar tão oco. Oco não, ele não parece estar tão cheio de seiva, né? Então é um bambu que pela sonoridade seria mais interessante que a gente estivesse usando ele. Só um outro ponto muito importante é a gente nunca chegar perto de um bambuzeiro ou adentrar um bambuzeiro sem antes uma observação muito clara ou algum conhecimento sobre o perigo que se tem dentro dessa estrutura, porque dentro do bambuzeiro é um lugar perfeito para animais peçonhentos, então é muito perigoso que você entre, né, sem um calçado devido, sem uma veste, né, mais ideal, que seria uma calça, né? Então, se você tiver esses conhecimentos básicos, iniciais, você consegue chegar até perto do seu bambuzeiro em algum local e poder estar extraindo da maneira mais inteligente uma vara que você vai conseguir aproveitar para que você não desperdice o material natural, né? Para que você escolha a ferramenta e a matéria-prima ideal para o seu artesanato sem que você degrade, né, a natureza desperdiçando o material natural. Então, pessoal, aí agora a gente vai começar, depois de escolhido qual a dimensão do bambu, né, a gente prefere, a gente vai cortar as peças, né, de colmo a colmo, ou seja, esse gominho da ponta aí que eu seguro, a gente vai cortar eles e a gente vai deixar só uma das extremidades com esse colmo, ou seja, com esse fechamento natural da peça, ok? Aqui agora a gente vai fazer o início do tratamento, que é com óleo diesel. Eu utilizei óleo diesel queimado, tá?
E aí, você pode estar usando qualquer tipo de óleo, né, usado, mas o óleo diesel queimado ele apresenta bom resultado. Então, olha lá, como eu disse, uma das extremidades está fechada, né, com o como, e a outra está aberta. Então a gente dá algumas pinceladas, né, em toda a extensão dele, para fazer com que ele fique totalmente coberto pelo óleo. Posteriormente a gente vem com essa chama passando por toda a extensão do bambu, até de forma meio que penteando, né, a vara. A gente vai de cima a baixo, a gente vai de cima até o meio, depois chega até a base, vai virando e vai passando, e logo logo vocês vão começar a notar a diferença. Notem que o bambu ele, né, ficou claro, toda aquela seiva, todo o açúcar, tudo que ele tinha, que trazia aquela característica, foi retirada apenas com óleo e fogo, certo? Então as peças ficam, né, um pouco lambuzadas aí com óleo diesel, e após essa etapa a gente faz a lavagem, certo? É bom passar uma água com sabão. Limpa as peças, agora a gente pode separar por tamanho, né? De acordo com a arquitetura que a gente espera do objeto. E sequencialmente a gente vai fazer o preparo para que essas peças fiquem ordenadas. É importante a gente estabelecer, pessoal, ali cabeça e pé, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo das peças, para que a gente possa fazer o furo por onde vai passar o barbante, né? Toda a fiação aí que estrutura o nosso objeto. Pessoal, agora eu vou fazer uma SG200 não tão convencional. Então eu vou criar aqui um mensageiro em fita, que eu chamo, não sei se tem outro nome, mas eu chamo de mensageiro em fita. Ele não tem estrutura circular, certo? Então vocês vão entender. Essa peça eu não vou tratar a óleo, porque ela é uma peça que vai ficar exposta, muito exposta ao tempo, né? Ao vento, à chuva. Ela vai ficar no meu quintal, em uma árvore. Então eu vou só dar uma pincelada ali com o fogo mesmo, e vocês percebam que ela já dá uma esbranquiçada. Eu já fiz anteriormente, mas dividem ao meio, né, essa parte que foi dividida. E tendo as duas partes, a gente vai utilizar uma como capa e uma como contracapa, vamos dizer assim, né? Então a gente vai fazer um furo na reta de cada bambu que a gente vai deixar em fita, né? Ali como mostra a ordenação no vídeo. Pessoal, eu vou explicar agora os materiais mais ou menos que aconteceram ali. Os bambus em fita, a parte furada, como eu comentei, vai acompanhar a parte de baixo segurando as linhas. Essa é a parte de cima, onde vai esconder o nosso sistema ali, onde vai ficar amarrado as linhas, vocês vão entender já já. Essas peças aqui são algumas peças reservas para a gente trabalhar no sistema de cavilha. Se precisar o caso a gente precise, ainda não sei se vamos usar aqui nesse projeto. É importante ter um facão, um canivete, uma tesoura, algumas ferramentas para cortar linha e tal, um alicate para puxar uma ponta, às vezes mais difícil de pegar com o dedo. Então eu utilizo linha de pipa, que é uma linha bem da hora para usar. Então agora a gente vai fazer a marcação de onde vai ficar amarrado os pontos de linha. Então é um pedaço de bambu mesmo, né? Uma fita de bambu que caiba dentro da calha, né? E vai ficar mais ou menos assim, como mostra o vídeo, né? Lá dentro a gente vai fazer alguns frisos naquela peça. Então a gente vai ter que fazer a marcação à caneta, né? De onde vai ficar esses frisos
para que a linha também não corra. Só, a gente vai fazer o fechamento do nosso mensageiro em cavilha. Então, como a gente não vai usar cola, a gente vai fazer a marcação nessa peça interna que segura as linhas em num buraco sim, num buraquinho não, num buraquinho sim, num buraquinho não. E já vocês vão entender por quê. Eu fiz o corte em 45 graus ali, né? Passei uma fiada reta e a outra inclinada. Bem simples, não precisa ser nada muito profundo, é somente para a linha ficar ali mais no lugarzinho dela mesmo. E vocês vão ver. Como eu comentei, a gente vai usar nosso fechamento todo cavilhado, então sempre tem algumas peças de bambu, né, alguns pedaços aí pra gente estar podendo fazer ou cavilhas ou alguns objetos como esse aí que vocês vão entender. Como a gente fez o furo ali na furadeira, né, atravessou a cabeça da peça, agora a gente vai, nesse meu projeto, utilizar de alguns outros restos de bambu, né, que fica durante o corte para tentar ter um proveito melhor. E aí a gente vai amarrar as linhas nessas duas extremidades externas aí que vocês estão vendo. Então a gente vai arranjar uma dimensão aí de um pedacinho, né, de vários pedaços, na verdade, de mesmo tamanho, para a gente estar podendo atravessar os buracos que a gente fez com a furadeira. E posteriormente a gente está amarrando, né, as nossas peças ali. Com a ajuda então ali do enforca-gato, né, a gente vai pôr essas duas peças juntas. A gente vai fazer a marcação de, no caso, pular um furo, fazer um furo, pular um furo, fazer um furo, porque por alguns buracos vão passar as linhas, né, que seguram as peças nossas. E os outros furos vão ser as cavilhas. Com a ajuda do enforca-gato, né, a gente vai manter as peças e garantir que elas tenham uma direção do furo correta. Feito isso, a gente pode tirar o enforca-gato, como vocês viram, e aí a gente vai ter a nossa furação para as cavilhas, né? Então, com aqueles pedaços de bambu que a gente comentou que sempre tem uma sobra, a gente vai fazer as cavilhas dela. Agora com o barbante, pessoal, a gente vai fazer os suportes que vão passar pela peça interna, como eu havia falado que a gente fez as cavilhas para segurar o barbante, né? E a parte que segura, essencialmente, as peças. Nessa parte a gente nota que a gente amarra os barbantes nos frisos que a gente fez anteriormente. E aí, quando tá todos eles amarrados, a gente vai passar ele por dentro de alguns buracos que não estiverem com a cavilha, correto? Pois essa cavilha vai ajudar a segurar a outra peça. Entendeu então que depois de passado todos os fios por todos os buracos, essa peça auxiliar onde a gente amarrou os fios, ela vai encaixar perfeitamente dentro da cavilha do bambu, certo? E
a capa vai vir cobrindo ela, dando um acabamento, escondendo esse sistema, né? Como a gente vai fazer aí agora. E por isso sobram essas peças aí, as sobressalentes, né? São as cavilhas que vão segurar as peças. Tem mais duas do outro lado. Então foram utilizadas 4 cavilhas, né? Para fechar o bloco aí. E fica assim, pessoal. Fica pendurado, escondido e por cima nada aparente. Agora, com as peças que a gente atravessou um pedaço de bambu, na cabeça delas a gente vai amarrar, como está o exemplo dessa daí já feito. Vou mostrar já como a gente faz essa amarração, e aí a gente vai usar o alicate para poder passar esse fio aí por dentro, né? Então, vamos lá. Como eu mostro ali, a gente passa de um lado, passa de outro com a ajuda do alicate para ficar mais fácil. Pode ser com qualquer outra ferramenta. A gente nivela, né, para que todos tenham o mesmo tamanho ali, ou proporcional. E essas amarrações aí são uma amarração em cada extremidade da sobra saliente ali que fica na peça. Feito isso, e garantindo que está bem amarradinho, que não vai sair ou que ela não vai sair do nível, né, em relação um ao outro, a gente pode cortar os excessos do barbante e fazer isso com todas as outras peças. Galera, então é isso. Percebam só o som que vai ficar. Com essa linha de pipa agora, pessoal, a gente vai fazer agora a parte que pendura ali e encontrem uma peça para que a gente faça a fixação em algum suporte, né? Para que ele funcione a ação do vento. Então a gente vai escolher aí um tamanho que a gente acha ideal, né, para a altura entre a posição de fixação e o movimento pelo vento. E a gente amarra nas duas extremidades. Então, um nozinho. Agora a gente passa por dentro dessa peça e dessa peça de fixação do objeto, e o restante da linha a gente faz um nó também na outra extremidade, de forma que ele fique pendurado, né, literalmente, respondendo à ação do vento. E galera, saca só, ficou dessa forma o nosso mensageiro. Ele então fica aí bem bacana, com uma boa corrente de vento. Ele tem um resultado muito bacana, um som muito interessante. E é isso, agradecer aí a oportunidade e que possamos ter aí outras oportunidades para estar desenvolvendo mais ideias.